Enquanto eles fazem um auê com a chegada de treinadores, o projeto aqui, os projetos de Minas já estão todos prontos, desenvolvidos, muito bem enjambrados. Um abraço, boa tarde. Começando mais uma edição dos Donos da Bola. Daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas. Nós vamos falar do quê? Nós vamos continuar falando do que todo mundo está falando, né? Sobre o mercado da bola e tal. O jogador mais caro contratado pelo Atlético esse ano, meio atacante Michael Suel, espera se firmar no time titular, brilhar em 2015. O Luciano Dias vai contar isso daqui a pouco. Antes, eu só dar um pitaco rápido aqui. Eu ouvi atentamente na Rádio Itatiaia a questão do Lucas Prato, né? Parece que ontem havia um prazo, que era até ontem, do Vélez resolver, enviar a documentação e tal, e ainda não resolveu. Daqui a pouco a gente vai falar disso aqui também, e da questão do Lucas Silva, se vai ou se não vai, do 12, 15, da tal proposta que na verdade não existe do Arsenal, dentro de instantes. Vamos ver o Luciano Dias batendo um papo com o Michael Suel aí, roda aí. Fala, Everton, bate-papo hoje é com o Michael Suel, um dos caras mais estilosos aqui do Atlético, é isso mesmo? Jamais, acho que não, Não sou não, sou tranquilinho, normalzinho, tudo de bom assim, na boa. Mas a galera fala que pra vestir o Michael Suel que comanda aí. Não, os moleques brincam muito. Eu acho que até porque cada um tem um gosto, né? E não sei por que eles falaram isso. E qual que é o gosto do Michael Suel? Normal, tô não. Será? O pessoal que vai aprovar aí. Acho que eu tô normal, pô. Tranquilinho, bonezinho e tal. Não tem muito segredo, não. Mas agora falando da temporada, você chegou muito valorizado ao Atlético. Teve algumas contusões também, contusões que atrapalharam essa adaptação sua no Atlético, né? Tive bastante altos e baixos. Mas acho que acontece, que é normal. Ainda mais porque eu vim de fora, não tive uma pré-temporada boa, não fiz muitos treinos antes de começar a jogar, mas acho que é normal. Minha autocrítica é assim também, não tô no 100%, acho que tem que melhorar muito no que eu sei fazer, no que eu posso fazer, sei da minha qualidade, então é procurar fazer isso ano que vem, chegar bem para pré-temporada, fazer uma boa pré-temporada e conseguir títulos. Acho que em 6 meses 2 títulos tá bom, mesmo não jogando bem. Lógico que não consegui sozinho, mas tá bom, acho que ajudei bastante. 2 títulos pro seu currículo, sempre importantes, né? Sempre. Agradecer ao Atlético. Acho que sempre falei isso, quando eu cheguei aqui não parecia que eu estava recém chegando, né? Parecia que eu tinha muito tempo aqui de clube. É um grupo maravilhoso. Acho que um grupo como esse sim tem que conquistar títulos pela amizade, pela união, pelo respeito que todo mundo tem. Acho que o Levi tem uma porcentagem muito grande, por ser como ele é, por trazer a forma de trabalhar do jeito que ele vem trazendo, então devo tudo isso ao Atlético. Onde o Levi ganhou esse grupo? Teve alguns probleminhas, Ronaldinho, situação do Jô, também teve alguns probleminhas com o Tardelli no começo. Onde o Levi ganhou este grupo do Atlético? Pela sinceridade, eu acho, pelo jeito de conduzir, de levar as coisas. O Levi também já jogou bola, então ele sabe como o jogador é, ele sabe falar, ele sabe lidar, tirando a concentração também. É um cara que teve peito, que assumiu uma responsabilidade que poucos no Brasil, acho que nenhum no Brasil teve. E o 2015? O que você projeta para este 2015 do Atlético e também do seu futebol? Acho que primeiro a Deus pertence, né? Eu particularmente quero fazer o melhor, fazer uma boa pré-temporada primeiro, para estar em totais condições de desempenhar meu melhor futebol. Quero fazer história nesse clube, mais história, quero ficar aqui, tenho mais 4 anos de contrato, então é aqui que eu quero permanecer. Tenho que fazer uma boa pré-temporada. Agora eu quero descansar, né? Tirar um pouquinho desse estresse. A gente viu que não é fácil, é sob pressão todos os dias, todas as semanas, então a gente sabe que é um pouquinho complicado. Agora eu quero entrar de férias e pensar na minha família um pouco. Tá aí. Grande papo com o Michael Suel. Boas férias. Eu volto com você, Everton. Muito bem. O Luciano ficou muito à vontade ali ao lado do Michael Suel, que está mais para lutador de MMA, né? Do que propriamente para jogador. Impressionante. Que braço, né? Tá forte a criança. Tá forte a criança. Olha, bom, o Michael Suel, entre outros, né? A gente vai falar não especificamente do Michael Suel, mas também de outros jogadores. Deixa eu começar com o Júnior Brasil, que chegou aqui dizendo que o Michael Suel vai arrebentar em 2015, Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço para você e para todos. Eu acredito que o Michael Suel, iniciando uma pré-temporada, tem sim condição de ter um futebol diferente, porque esse ano ele não contribuiu muito pouco
para a equipe, correndo às vezes errado, atrapalhando, batendo, trombando com jogadores, até o Tardelli. E aquela história, o cara que pega a bola, baixa a cabeça e vai. Quem falava sobre isso é o Pantera, o Donizete. A correr e pensar não dá muito não. Então o Maxwell em alguns momentos lembrou, porque baixou a cabeça e foi. Tem que levantar a cabeça, tem que olhar, porque ele tem um chute de muita qualidade. Essa é a grande arma dele, não tenho dúvida quanto a isso. E no Botafogo ele foi muito útil, iniciando a pré-temporada, encontrando uma função e junto com a equipe, nessa pré-temporada, acertando, não pegando o bonde andando, eu acredito que o Maxwell tem sim condição de ter um ano diferente, um ano melhor. Quem é melhor, Brasil? Maxwell, Muriqui ou Éder Luiz? Nossa, você agora... O Muriqui perde. O Éder Luiz altos e baixos, né? O Éder Luiz tinha dias de... todo mundo fala, nossa, esse é o craque. Mas tinha dias também que ele fazia uma raiva enorme. Apesar da velocidade ser a arma desses três, eu vou ficar... Porque ele está vivendo esse momento agora no Atlético. E os outros ficaram um pouquinho. Apesar de o Muriqui ter ido para o exterior, o Éder também ter rodado para tudo quanto é lugar... Vou ficar com esse momento do Maxwell. Maxwell, olha, um voto para Maxwell. Boa tarde, Cadu Doné. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Eu voto no Maxwell também. Então, 2-0 para o Maxwell. E acho o Éder Luiz também bom jogador. Eu gosto do Maxwell. Na verdade, é o seguinte, ele não foi tão bem como muita gente imaginava. Agora, eu não acho que a contratação em si seja passível de tantas críticas assim. A gente pode relativizar o valor pago nesse jogador. Aí sim, algum exagero, mas acho que é um bom nome para o Atlético. Vai para cima, dribla, tem recursos, tem qualidade. Não deu tão certo assim, mas não dá para criticar a contratação depois que você já viu o andamento ali, né? Antes a gente elogiou. Você acha ele melhor que o Fernandinho? Eu acho que há um bom equilíbrio entre os dois, viu, Everton? Eu acho que eu até prefiro um pouco o Maxwell. No Atlético, o Fernandinho rendeu mais. Porque o Maxwell ainda não foi tão bom. Não foi tão bem, mas se você pegar o melhor do Maxwell no Botafogo, é superior ao Fernandinho. Então, acho que ele pode render, chegar a esse patamar assim. É o que eu disse. Você pode relativizar o valor. Dizer, achei que foi um pouquinho exagerado, mas a contratação em si, não acho que foi um erro. É um jogador que agrega, é um bom nome, até em função dessa fase que a gente vive no futebol brasileiro, que está longe do ideal em vários sentidos. Então, acho que pode ajudar, sim, no ano que vem, embora tenha tudo para ser um reserva, né? Aí é outro elemento que complica a avaliação do jogador, porque inicialmente a gente via uma perspectiva de ele ser titular. Acabou que ele ficou no banco com o crescimento de outros jogadores, a consolidação do Luan, por exemplo, a entrada do Carlos, né, que foi uma novidade. Quando o Michael Soares chegou... marca mais que ele. É curioso falar isso de atacantes, mas é verdade. Então, a gente não sabe como é que vai ser ano que vem. Porque se for reserva, é difícil da gente avaliar e ter o Botafogo como critério se ele for reserva. Isso que eu quero dizer, porque no Botafogo ele era o dono do time. Tinha sequência, participava das cobranças de bola parada, muitas vezes ele era protagonista do time, então não dá para exigir esse patamar de excelência se ele não for titular. Então, isso ainda fica subjúdice. Só não pode bater o pênalti com cavadinha, né? Foi a pá de cal dele na Udinese. Você ia falar Unimed. Unimed. Na verdade, você se referir ao time do Fluminense. Ô, Dimar, e o Luxemburgo, Dimar, de repente o Luxemburgo tá lá em Porto Alegre para assinar com o Inter. Você vê como é que as coisas mudam rápido, né? Mas não falou que tinha... E o Inter não estava lá para contratar o Tite não foi apresentado no Corinthians hoje? Você vê o movimento do futebol. E o mais interessante é o seguinte, o Flamengo, contudo, queria tanto ficar com o Vanderlei e tal, e também não tinha assinado o contrato. Não, eu vi uma entrevista ontem do Vanderlei falando do projeto para 2015 no Flamengo. Se isso for concretizado a ida dele para o Inter, na verdade, o grande mico, o grande erro é do Vanderlei, nesse sentido de palavra, né? O Inter não tem nada com isso. Pode querer o Tite, não deu certo, tá buscando outro treinador. Agora, o Vanderlei... falou com muita convicção e dando novamente aquela ideia de vontade, de projeto, o sentimento. Então, ia ficar legal. Não assinam, de repente não confirma aquilo que fala... Aí você gera uma insegurança jurídica. Brasil. Eu quero falar, eu vou para onde que me querem e vou assinar. Mas é aquele negócio, né? Acho que a gente discute até muito pouco, deveria, principalmente nesse período agora que o futebol está parado, tá uma esculhambação geral. O Paulo Nobre vai no jogo aberto e tal, aí promete que o Dorival fica até pelo menos o fim do estadual, aí na semana seguinte demite.
o Luxemburgo promete um projeto para 2015 com o Flamengo, aí deixa na mão e aí estão dizendo aqui, inclusive, que o Internacional já apresenta o Luxemburgo às 4 da tarde. Né? Então eu imagino que eles devem ter ligado para o Luxemburgo e dito, senhor, quanto você está ganhando aí? 250? Vem para cá, vamos te pagar 700, porque o Internacional ele tem essa mania. De grandeza, não é? Ele quer ter a onça no fundo do terreiro, mas não quer o leitinho para dar para ela. Eles tinham certeza que iam levar o Tite, mas ontem eles tinham certeza que iam levar o Tite. Você sabe que eu tenho alguns critérios nessa história de... Até pela experiência de carreira mesmo, já viu que vários clubes fizeram com treinadores. Está aí a prova do Tite. O Tite saiu do Corinthians quase que, nossa, ele não serve mais, agora veio pagando o dobro. Quer dizer, onde é que está a cabeça de todo mundo? O que serve um dia e não serve no outro? Onde é que é efetivamente a história de cada treinador? O Santos demite treinador a cada semana. O Anderson Moreira, que está fazendo o trabalho lá, foi matéria do Jogo Aberto hoje. Em observação. Quer dizer, qual é o critério? A gente não pode condenar o Luxemburgo. Você citou o exemplo. Palmeiras falou, não, o Dorival vai continuar. Cadê? Fala que vai continuar e dá um pé na bunda do cara. Aí o Luxemburgo vira e fala, pô, se eles me querem mesmo, por que não assinam o contrato? Mas você está condenando o Palmeiras? Não, eu estou condenando o seguinte, eu não estou condenando o Luxemburgo. Porque se o Luxemburgo está lá, não, Luxemburgo acertamos tudo, está tudo bacana. Então vamos assinar? Vamos, aí não rola a assinatura. O cara fica esperando e olha, não sou amigo do Luxemburgo, não falo com o Luxemburgo, não tem relação nenhuma com o Luxemburgo. Mas eu entendo, se até hoje não assinaram, o cara fica pensando, daqui a pouco eles vão pôr outro no meu lugar, ué. Eu vou então para onde me querem e vou assinar o contrato. E não é privilégio, olha só. Uma pinça, gente. Claro que o Flamengo é um cara. O Luxemburgo, nesse caso, se fechar com o Inter, você pode até não achar errado por outro motivo. Mas o que aconteceu foi que ele se apalavrou ali com o Flamengo, ele deu entrevista pública e ele preferiu uma proposta melhor financeiramente um clube melhor. Mas ele não quis assinar. Não assinaram o contrato. Mas ele não quis assinar. Mas a gente não sabe montagem de time, qual que é a história? Você tem mais de mês. Por que não assinou naquela Mas ele quase assinou com o Palmeiras, quase assinou com o Corinthians, enquanto já estava palavrado com o Flamengo. A gente falou sobre isso aqui. A gente falou sobre isso. Aqui. E não é só top, não. O Marquinhos Santos, aqui, não é top. O Marquinhos Santos estava palavrado com o Vasco, pensou melhor, falou: o quê? Eu vou pro Vasco, Eurico Miranda, a confusão. Não foi? Né? Chegou a ser anunciado e deu para trás. Mas tem esse elemento que o Júnior está falando. Mas todo mundo sabe que é um problema de família. A gente não sabe se efetivamente tem esse problema. Mas é um argumento que deixa todo mundo assim, né? Te deixa criticado. Depois o cara chega com um baita de um problema. É que nem quando começou a acontecer esses problemas com o Jô, aí falaram que ele estava com depressão. Eu falei, bom, se ele está com depressão, não há o que criticar. É uma coisa a se pensar, Você não tem que levantar nenhum tipo de hipótese aqui. Lógico. Se é realmente depressão, isso é um assunto muito sério, aliás. Claro. Mas a gente viu que a depressão dele, na verdade, era outra, né? Acertou com o Luxemburgo, conversou com o Luxemburgo. Por que não assinou no Mas o fio do bigode não vale mais nada? No futebol não vale não. O Paulo Nobre não vale, né? No futebol não vale não. Ele fala que vai ficar com o Dorival e dá um pé na bunda do Dorival. Não valeu. Mas você não pode o Alexandre Matos não assinou com o Palmeiras, mas tem um acordo verbal. Você tem certeza? Você foi surpreso? Ele falou comigo ontem que não assinou. Essa é a realidade do mercado. Isso a todo momento acontece. Não quer dizer que a gente ache certo, mas não quer dizer que a gente ache certo. Quer dizer que é uma realidade. E o futebol, a cada temporada, mostra isso pra gente. Toda temporada. O Anderson Moreira, eu entendo que a gente olhe pro Anderson, pô, mas que sacanagem, o Santos vai mandar ele embora. Mas ele estava palavrado com o Vasco, largou o Vasco foi pro Santos. Não é? O Dorival estava palavrado com o Botafogo de Ribeirão Preto, largou e foi pro Vasco. Entendeu? O Dorival Júnior foi promessa do Paulo Nobre que ele fosse ficar e não ficou. Nem Franco, agora, o problema maior, sabe o que é? O cara reclama que o clube não deixa ele tocar o projeto e tal, mas no meio do negócio ele abandona o clube, ué, para ganhar um salário maior. Eu acho que dos dois lados você tem esse problema. Mas você não tem contrato de diretoria, de Acabou. treinadora. O Cuca não fez isso com o Atlético, gente? Ele não anunciaram a renovação dele? E daí ele não foi para a China? Não, e aí explicar... Pelo que o Calil contou ontem lá no Fox, foi diferente a história. Mas não foi tão diferente, não. Todo mundo anunciou, renovou, não sei o que, e não era bem assim. Aí chega lá no Marrocos e fala assim, não, ele não é mais o treinador, ele está indo embora. Foi totalmente diferente, na verdade. E assim, ele, para começar, que ele deixou claro que ele foi por uma proposta, uma oportunidade única na carreira. Mas então, não foi anunciado que ele tinha renovado? Mas não tinha assinado. Né? E não é o caso do Vanderlei, gente? Em nenhum momento,
em nenhum momento existia a possibilidade dele sair. Em nenhum momento. Mas não falaram isso para a imprensa e para a torcida. Fala, Cadu. Em nenhum momento o Cuca deu desculpa de que não foi assinado. Ele foi claro. Eu tive uma proposta e todo mundo foi claro em todo o processo. A gente não sabe se o Luxemburgo, em algum momento dessa possível contratação, vai ter essa sinceridade, vai chegar e vai anunciar na entrevista coletiva. Olha, eu vim porque eu quis, porque a proposta foi melhor. Não foi desculpa que o contrato estava assim, o assado crítico ao Atlético. O Cuca não teve nenhuma crítica ao Atlético. Né, como o Luxemburgo, vocês estão dando a entender aí de que o Luxemburgo estaria indo porque não assinou com o Flamengo e tal. Então é totalmente diferente. O caso do Cuca é o clássico de uma proposta muito boa, que acontece com o jogador, com o treinador, uma oportunidade de trabalho, foi lá até não brigado com o clube, pelo menos naquele momento. Agora, eu não vi essa entrevista de ontem. Se não tem contrato assinado, e ele fica esperando. Mas é diferente do Cuca. Mas ele não sabe, a gente não viu ele. Pois é, mas qual a diferença? Mas sabe o que é o problema? Sabe o que é o problema? É que ontem, por exemplo, eu vi uma entrevista de uns 10 minutos do Luxemburgo e ele traçando altos planejamentos com o Flamengo para o próximo ano. E de repente ele acorda, recebe uma ligação do diretor do Inter. Não, mas aí a gente não sabe. Aconteceu também. Estão com uma benevolência com o Luxemburgo. Só que eu acho que o treinador reclama do clube, mas o treinador também sacaneia clube. Os dois. Mas não justifica, Brasil. Não justifica. O treinador sabe que se ele não fizer um bom trabalho, eles vão pedir a cabeça dele. Aí fica o Dorival. Porque os clubes não podem fazer isso. Cara, você ganha 500 mil reais por mês e você não consegue fazer o cacete do time jogar bola. Aí te demite, você... nossa, me demitiu. Pô, você não tá conseguindo render. Você quer o quê? Mas se o clube não cumpre, também não tá certo? Tipo assim, o clube não cumpre nem financeiramente, nem na questão de salário, nem na questão de jogadores que podem vir e tal. Aí o treinador também vai... Mas não tem nada a ver. Se o treinador não cumpre em campo com tudo que você deu, e aí você questiona o treinador. Mas e o clube também não pode ser questionado pelo que ele não deu, daquilo que ele não cumpriu? Os dois podem. Vocês sabem de alguma coisa que o Flamengo não cumpriu? Porque tá impressionante isso também, né? Então, se tem alguma coisa, vai falar. Não, eu tô falando de hipótese, gente. O contrato não foi assinado, tem que me basear sem nisso. nada. Agora, pra mim, se não tem um contrato assinado, dá motivo pro cara ir buscar alguma coisa que é melhor pra ele. Qual o problema? Não sei. Vamos ouvir o cara falar agora. Se não tem contrato assinado, e mesmo com o contrato assinado, a gente vê isso a todo momento, vai lá pagar multa e um abraço. Olha, não tô dizendo que tá certo. Também não. Se vocês querem defender o Luxemburgo, não quero defender ninguém, não. Gente... Fala, Cadu. Eu por achar que ele tá certo, ou que não tá errado, como é que é? É um problema particular de cada um. Também acho. O argumento seria que é natural receber uma proposta, é o direito do cara querer mudar de clube. Não é tentar achar alguma miudez aí num caso de que o Flamengo não assinou. E outra coisa, há até uma diferença... Ô, Júnior, teve palavra ali, ele mesmo anunciou. Não vale nada. Mas olha só, a gente tá falando de algo que ele não conhece. Já parou pra pensar também se o Flamengo, aquilo que falou com ele, não cumpriu? Ele falou, Luxemburgo, amanhã assina um contrato. Não, Luxemburgo, depois de amanhã assina um contrato. Mas ele viria e falaria, Brasil. O cara foi segurando, ele externaria. Uma hora, o saco do cara porque nós estamos falando de um cara. Nós estamos falando, mas eu tô dizendo de algo que é possível. Ele nem falou ainda, ele não sabe. A gente está falando de um cara que, convenhamos, tem um passado no futebol não muito adequado em termos Concordo. Claro. Eu só quero dizer que não tem santo. Não dá pra gente virar e falar, olha, o Flamengo é o santo, foi sacaneado. Não, isso acontece a todo momento. Ou o Palmeiras foi santo no caso do treinador, para com o jogador, do jogador para com... Isso a todo momento. Eu concordo plenamente com isso aí. Agora, por exemplo, você está falando num todo e eu concordo. O clube sacaneia, o treinador também às vezes não é bacana, isso tudo acontece. Agora, até no caso do Dorival com o Palmeiras, há uma diferença. O Paulo Nobre pode ter errado de dar certeza que ele continuaria... coisa que ele não tinha, é melhor esperar, é melhor ter cautela ali nessas declarações. Mas nesse caso, você pode argumentar, por exemplo, que houve um trabalho depois que não foi adequado. O Dorival foi muito mal na reta final. Então, se ele falou, 18 jogos. eu não lembro exatamente quando que ele falou, mas se foi ali restando 2, 3 jogos, ninguém o iludiu. Os últimos jogos foram tão ruins que ainda há um argumento. Olha, eu estava pensando para ele ficar, tem algo palpável para mudar de ideia.
O Luxemburgo falou que ficaria no final da temporada. Nada aconteceu ainda, os times não voltaram. Já tinha um projeto, já estava acertado. Né? O Flamengo não perdeu, não teve nenhuma grande, pelo menos publicamente, nenhuma grande desavença. Então, até isso tem para diferenciar os dois casos. O Palmeiras pode falar, a gente imaginava que ficar com o Dorival, mas ele foi tão mal. O trabalho foi tão ruim nesse que a gente viu que não dá. Agora, esse negócio que não tem santo, eu reconheço que não tem santo, mas que tem muito nego sacana no futebol, mas tem. Agora deixa eu falar de um aqui. Esse é um sujeito sério. Esse a renovação durou 5 minutos e esse tem palavra. Esse não precisa de assinatura. No fio do bigode, aliás, o que ele mais tem no corpo é pelo. É o Marcelo Oliveira, que foi escolhido em várias eleições, o melhor técnico de 2014, entrou para o seleto grupo de treinadores que mais comandaram o Cruzeiro em toda a sua história. Ricardo Feller conversa com um homem, o grande treinador, o grande pai de família, o grande brother, Marcelo Oliveira. Esse é o objetivo. Roda aí. Procura-se um treinador para 2015. Esse anúncio bem que poderia servir para muitos times brasileiros, que ainda correm atrás de um comandante para a próxima temporada. O Cruzeiro está tranquilo. Pelo 3º ano seguido, Marcelo Oliveira vai comandar a Raposa. Estamos aí super satisfeitos e incentivados, né, e fortalecidos para trabalhar mais e procurar fazer melhor ainda. Marcelo Oliveira já está na galeria dos treinadores há mais tempo no Cruzeiro. Ocupa a 9ª posição, com 139 partidas. Na história recente do clube, Adilson Batista ficou de 2007 a 2010. É o 8º, com 170 partidas. A lista é liderada por Hilton Chaves. O mineiro de Itinga comandou o Cruzeiro por 4 temporadas. Foi tetracampeão mineiro de 72 a 75. O segundo treinador a ficar mais tempo no cargo é Levir Coupe, hoje no Atlético. Foram 257 jogos. É importante para que isso aconteça, criar bom ambiente no clube, ter uma sintonia entre todas as pessoas da equipe. Sobreviver ao futebol brasileiro é tarefa quase rara nos dias atuais. E para qualquer treinador, não há exceção. Se os tais resultados não vierem, bem, o Marcelo construiu um currículo de respeito nesses 2 anos de Cruzeiro. Assim, garantiu tranquilidade. Em 139 jogos, 93 vitórias. 74% de aproveitamento, o maior de um treinador à frente do Cruzeiro. O resto você já sabe, bicampeão brasileiro. Você estando num grande clube, com uma grande estrutura, uma grande torcida, com tradição e formando um bom elenco, o resultado fica muito mais próximo e nos dá essa condição de dar sequência no trabalho. O Marcelo só pensa em seguir no Cruzeiro. Pensa em 2015, 2016... 2017. Os caras, um cara que treinou o Cruzeiro, tá no Wikipédia aí, pode procurar aí. Rodrigo Genta, treinou o Cruzeiro de 35 a 37. Bateu um recorde assim como o Marcelo Oliveira. Esquece o salário. Vamos falar do simpático Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira, ele quebrou um rótulo de que treinador tem que ser zangado. Eu gosto de treinador zangado. Eu gosto de treinador tipo Argel Fuchs. Dunga, Argel Fuchs. Eu gosto desse cara doido. Eu gosto. Isso é uma piada bem gostosa. Não é piada, é verdade. Então, o Marcelo, ele quebrou esse rótulo. O Marcelo trouxe um estilo de trabalho. O Levir também. Mas o Marcelo, que está há 2 anos aí no Cruzeiro ganhando títulos e tal... Ele é um treinador diferente, é um cara polido, é um cara educado, é um cara que fala até para xingar o Léo aquela vez que a gente mostrou a matéria aqui, até para xingar o jogador, estava discutindo com ele foi muito educado. Então isso meio que quebrou um paradigma. Tudo bem, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? E o Marcelo Oliveira, Cadu? Grande treinador. Eu não vou muito para esse lado. Não, é uma novidade você falar que ele é grande treinador. Mas você perguntando, e o Marcelo, né? Uma pergunta não, você fala. Aí você diz, não, realmente, ele quebrou, realmente ele trouxe um rótulo diferente para treinador. Um grande treinador. Isso o cara ganha 2 brasileiros. É uma grande novidade também. 2 brasileiros. O cara ganha 2 brasileiros, o Cadu é um grande treinador. Como se não fosse também. Eu acho, na verdade,
Quase que eu falei o palavrão aqui. Eu acho, na verdade, que eu não gosto muito dessa divisão de estilo, não. Treinador é assim. Eu gosto do estilo durão, do estilo treinador, gente boa, mais tranquilo. Não, durão não, não falei isso não. O cara tem que ser... Eu não falei que gosta de durão, não. Eu falei que gosta de treinador doido. Tá. Durão não. Que bobagem também, né? Esses trocadilhos e tal. O cara pode ser bom em vários estilos ali, pode ser bom num treinador mais tranquilo, um treinador mais zangado. Então não vejo muita diferença, não. Eu gosto do Marcelo Oliveira pela qualidade tática, pela qualidade que ele tem para comandar o elenco, por entender de futebol, por ser um grande profissional no seu estilo. O Dunga, por exemplo, eu não acho um bom treinador, não é porque ele é bravo, não, é por outras coisas. O cara pode ser bravo, pode ser tranquilo, O que o Dunga precisa fazer para te mostrar que é bom? O cara pega a seleção, o cara monta um esquema, o cara faz grandes campanhas, o cara levanta a seleção, mas não é só porque o cara é mal educado, vocês não gostam do cara. Não. E ser mal educado, na verdade, ser mal educado também Não. O Levi e o Marcelo, quando chegaram aqui, eu esculhambei, pô. Então, é situação. Mas eu sempre digo, o Brasil, nós não sabemos nada. A gente só tem a câmera aqui a nosso favor. Ninguém sabe nada de futebol. Você que gosta de treinador mal educado, o Felipe Junqueira também é fã dele. Tem um que chama Greg Popovich, da NBA. Que é treinador do San Antonio Spurs. Que é um cara assim, mas o Dunga perto dele é uma... Eu vi, mas não entendi nada de uma entrevista dele para aquele maluco lá dos Estados Unidos. Não entendi nada, eu não falo inglês. Mas é zangado mesmo. Mas muito zangado. E o Marcelo Oliveira, na verdade... Pai da Silva Popovic. Você prefere então se o Marcelo Oliveira desse umas na canela? Não. Cada um com seu estilo. Mas eu gosto de treinador tipo Argel Fuchs. Tipo o Argel chora, reclama, quer brigar com o árbitro, quer invadir. Esses caras malucos eu gosto. Filipão. Você tá usando um eufemismo aí. Não, é sério, é treinador mal educado, não é maluco? Não. Maluco é o Adilson Batista, que dá voadora na placa. Do Adilson Batista eu gostava, hoje eu gosto. O Adilson não gostava, hoje eu gosto. Ô, Dilmara, você tá doida pra falar isso? O que você acha de treinador duro? Você gosta de treinador durão, Dilmara? Eu tenho a sua opinião. Eu acho que isso aí, como repórter, como coisa, eu acho que dá mais matéria o treinador que é durão. Ele vai pra coletiva, ele arrebenta todo mundo, te dá uma patada. Por isso que eu digo que todo jornalista tem que ter costume com isso. É normal. Você pergunta e toma, tá valendo. Não, eu tô dizendo que você tem as características. O Levi tem sido fantástico em entrevista, tem dado N matérias. É um treinador que não tem apego ao cargo, e por isso fala o que ele pensa. Mudou muito nesse sentido. Eu adoro o estilo dele, gosto do estilo do Marcelo também, é dele isso. Ele sempre foi assim. Quem convive com ele, essa questão tática, é um treinador inteligente. Para mim, hoje, o mais moderno que a gente tem, mas em termos de entrevista e tal, sempre é mais interessante se eu ouvir a entrevista do treinador que é malucão, que vai lá e fala o que quiser. Isso pra gente eu gosto de treinador que tem aí. Nós vamos avaliar a entrevista agora para treinador, é pra ver se é bom pra dar entrevista. Ele é bom pra dar entrevista. Vamos contratar o treinador que fala, o treinador que dirige, o treinador do... Eu acho ótimo, pra cada situação. Mas é bacana, e a gente já falou isso aqui em várias oportunidades, é consenso. Eu acho que acabar essa questão, independentemente de se gostar, claro, o cara que explode, que mexe, que motiva, é muito bacana. Uma vez eu ouvi um jogador, eu não me lembro qual, ele disse que, não sei se foi aqui, falando com a gente, disse que a motivação maior que ele teve de um treinador foi o Tite. Você imagina o Tite motivando, e o Tite motivou o cara. Né? Pra ele, não, mas disse que foi um negócio legal. Não. Uma corrente, um negócio, disse que foi um negócio sensacional. Ele não é bonzinho. Então foi muito bacana. Eu entendo o seguinte, que o Marcelo Levi, eles estão trazendo uma nova linha, como você tem também outros treinadores. Você não precisa agredir, ser estudo com a imprensa, com as pessoas. Cidadão, você que está aí atrás. Pera aí, Brasil. Você está atrás perturbando o meu diretor está querendo falar com você lá em cima. Atende o telefone lá para nós, por favor, liga para ele. Para de importunar a Micaela e deixa ela trabalhar, por favor. E se você bater essa porta aí mais uma vez, eu vou reclamar lá em cima pro José. Para de bater a porta aí, tá saindo no ar aqui. E por favor, conversa baixa aí. Ô, Augusto, no telefone, fala baixo. Recado tá dado. Atende seu chefe, por favor. Obrigado. Pode, Brasil. Pode. Não, então é isso. Eu acho que é um treinador nesse estilo, hein? Do cara tranquilo, do cara na boa. Você não precisa dar chilique à beira do campo. Você não precisa dar chilique em entrevista, dar chilique com o jogador. Mas que dá mais matéria, Pode ser, mas aqui, o Levi, as falas dele com toda a serenidade dele, são sensacionais. Brasil, você viu ontem a coletiva do Eurico Miranda? Não, essa não. É das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida.
Porque ele fala um monte de bobagem. Bizarro. Entendeu? Ele fala um monte de bobagem, mas é engraçado. Ele responde e ele aceita a réplica. Ele aceita a tréplica, claro. ele rende o assunto de um jeito que é interessante. E acaba sendo. Tudo que ele falou. Só que ele faz um mal desgraçado ao futebol, mas ele faz um bem danado ao Vasco. Pergunta um torcedor do Vasco. Você não gosta do... E o Vasco que ele mostrou é o Vasco que a gente não conhece, né? O Vasco que ele mostrou ontem na coletiva é o Vasco que eu não vi, não sei, não sei onde coloca o Vasco como o maior time do mundo. O cara que a gente esperava, que era o Roberto, que é esse cara. Não, o Roberto é o ídolo, o cara íntegro. Ele foi uma decepção. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Ontem eu falei com o Alexandre Matos, eu queria falar com a assessoria, mas preferi ligar pro Matos. Conversei com o Alexandre Matos ontem, o Matos me disse o seguinte: não assinei com o Palmeiras e tem clube atrás de mim. Ué? Aí eu falei, é o Santos ou o Internacional, o Matos? E aí ficou ensaboando e não falou quem que era, mas era o Santos, sim, mandou o Zinho embora, o Inter também estava procurando e tal, então eu acho que os dois clubes vieram atrás do Matos também, mas... Pelo que o Oswaldinho disse há pouco na coletiva, é o Matos, que o repórter perguntou, essa parceria com o Matos, não, exatamente, papapá, então, acho que não tem... O Matos que conversou com ele. Mas também está no fio do bigode, viu, Brasil? E acho que ele não volta atrás, não. O Matos não assinou com o Palmeiras, mas acho que não volta atrás, não, está só... Agora, eu também acho que não, uma carreira inicial. Na entrevista ali do Oswaldo de Oliveira, sendo apresentado, uma das perguntas falava ali da chegada do Matos, você vai montar o elenco junto com o Matos? Aí o Oswaldo de Oliveira, sim, vou montar junto com o Matos. Então, que foi exatamente o treinador que negociou, o diretor que negociou comigo a minha vinda para cá. Então... Agora aqui, ó, ontem também, porque, pô, você está em casa, você não pode parar, você precisa buscar alguma novidade. Quando o Chico Garcia me disse que existia o interesse do Inter pelo Nilton Churecão, aí tentei falar com o Nilton, não consegui, aí liguei para a assessoria, que é a Karen, esposa dele. Aí a Karen disse, Everton, eu não nego que exista a proposta. Realmente existe a proposta. O que eu nego é que já exista um acordo salarial entre as partes. Isso realmente não aconteceu. Aí eu falei, mas realmente não teve um contato para... Não teve. Salário, nada disso foi tratado. Agora, que existe um interesse, olha, temos interesse na sua vinda para cá, parará. E sobre a questão da pendência financeira do Cruzeiro com o Inter, eu tentei buscar essa informação e não consegui. Você está poupando o Cruzeiro da crítica? Não, eu não consegui a confirmação de que o Cruzeiro ainda deve ao Internacional parte dos direitos do Dagobert. Não, né? O Cruzeiro disse que não. Porque lá no Inter oficialmente o pessoal diz que não, tal, o Cruzeiro diz que não, mas algumas pessoas da imprensa dizendo que sim, tal, eu prefiro acreditar nos clubes, então não há. Agora, que o Nilton, que aliás, o próprio Cruzeiro admitiu que recebeu uma consulta do Internacional pelo volante Nilton. Aliás, inicialmente os dirigentes gaúchos não apresentaram uma proposta, porém o Cruzeiro respondeu que está disposto a ouvir algumas ofertas e tal, para qualquer um de seus jogadores. Isso aí não tem escolha, não tem nada determinado. O volante tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem. Se pintar dinheiro, se for um bom negócio, eu, se fosse o Cruzeiro, faria. Mas agora depende do novo treinador também, se é mesmo o Vanderlei, o que esse treinador pensa para o time. Eu acho que talvez o Internacional não tenha feito uma proposta oficial exatamente porque não havia definição de um treinador. Lembrando que na questão do Abel também, vale uma interrogation lá também, né? Porque o moço ficou meio que esperando, aí ficou acompanhando. O Abel sabia que não quer. Que não quer assim, que ele não vai ficar. Ele deve ir para a Arábia, parece que ele tem uma proposta e tal. Chateado. Mas o Abel está muito chateado pela forma como foi conduzido o final. Então, assim, são coisas que vão acontecendo no futebol e que vão deixando essa lacuna da empresa. Vai sobrando pro Inter o Celso Roth, e é aí que vai pra cima do Nilton mesmo, que ele vai querer 115 volantes. Então aí o Nilton vai ser segundo atacante pro Celso Roth, porque sai demais pro... O Diogo Ramalho. Você não tem um cara no Cruzeiro com essa explosão. Aí depende muito da questão do Lucas Silva também, né? Porque o Cruzeiro tem 3 volantes ali que estão acima dos outros, o Henrique, o Nilton e o Lucas Silva. O Cruzeiro não pode perder 2 desses 3. E eu não liberaria o Nilton, não. Ele é um cara que tem uma identificação muito grande. Eu não liberaria de qualquer forma. E se o Lucas Silva sair, aí de jeito nenhum. Claro. Mesmo você tendo Eurico, você tendo outros meninos, lá o Bruno Ramires, tantas outras opções, mas você pode colocar esses meninos no Campeonato Mineiro. Sem dúvida. Agora o Nilton, entre aspas, o primeiro reserva ali.
é o cara que numa situação eventual de Libertadores é o cara que vai, se o Lucas não sair. Até quando foi para definir, mesmo em termos de brasileiro, o Nilton é que foi utilizado. Então a importância dele nessa mudança tática que o Marcelo faz ali pelo meio é muito grande. Então isso tudo tem que ser pensado. Se o Celso Roth for pro Inter, o Cruzeiro podia vender o Tinga, né? Podia ser a oportunidade... É verdade, porque gosta de um volante, né? O Tinga poderia... Não, ele ama o Tinga, né? Ele gosta do volante, o Tinga ele ama, né? É verdade. O Tinga vai ficar 6 meses praticamente de contrato, né? Que na verdade foi um grande negócio, né? O Cruzeiro fez um baita negócio com o Tinga. O Tinga jogou pouco, o Tinga deve ter um bom salário. E mesmo tendo jogado pouco... Eu não acho que foi mal no momento quando o Tinga veio, foi para o Cruzeiro não cair, foi um time montado dentro daquela limitação. E eu vou ser coerente com o que eu falei naquela época. Eu acho que veio para ser um cara com experiência e ele só viria se tivesse um contrato longo. Então, naquele momento, eu entendi o que o clube então, mas olha o tempo que é isso, Brasil. Eu acho errado. Aí depois ele não rendeu. Então, aí dizendo. Então, quando você analisa o custo-benefício... de um e de outro jogador. Foi o clube não cair. Naquele momento eu acho que... Mas não foi por causa do Tinga. Não, mas ele ajudou. Ele teve um papel muito importante naquele momento, que era difícil, o time do Cruzeiro com muitos problemas. Então eu consigo entender perfeitamente. E ele só viria pro contrato. Foi a melhor coisa do mundo pro Tinga, né? Vamos falar a verdade. E outra coisa, tem que separar. Tem que separar as coisas. O cara é sensacional como pessoa, inteligentíssimo, tem uma liderança ali no clube, pouco vista, porque é mais ali nos bastidores mesmo. Agora, jogadores, isso aí eu achei um exagero, tanto os valores e principalmente o tempo de contrato. O Diogo Ramalho acaba de entrar em contato conosco aqui, confirmando que o Cruzeiro efetivamente não deve absolutamente nada ao Inter. Foi o que eles disseram. Pelo menos é o que o Alexandre Matos acaba de confirmar para ele aqui por telefone. Bom, deixa eu falar da Claro, eu preciso mostrar o Spider-Man, grande Nilson, para dar o recado da Claro para você. Diz aí, Nilson. Olá, pessoal. Para vocês que estão assistindo Os Donos da Bola, a Claro HD TV preparou uma promoção super especial para vocês. E olha só, hein? As primeiras 10 pessoas que ligarem agora e contratarem um dos nossos pacotes Claro HD TV ganharão esse kit personalizado. Ligue para o telefone que está no seu vídeo. É o 0800 004 4550. Muito bem, Nilson falou e eu falo para você que chegou o Combo Multi, a combinação perfeita para sua casa. No Combo Multi, você tem Claro TV com mais de 90 canais, com som e imagem digitais, Claro Fone para falar à vontade com qualquer telefone fixo da sua cidade e o Claro Internet com Wi-Fi grátis para navegar, baixar músicas, pesquisas e ficar conectado aí com todo mundo e com o mundo todo. Sabe quanto? R$ 114,90 por mês durante os 6 primeiros meses. R$ 114,90 por mês durante os 6 primeiros meses. Mas, para ter todos esses 3 serviços aí, você precisa ligar o 0800 004 4550. São 3 grandes vantagens, mas tem que ligar. 0800 004 4550. Consulte as condições de disponibilidade na sua região, mas assine Claro. Tenha Claro na sua casa, é claro que você vai ficar muito mais feliz. 0800 004 4550. Vamos para o rápido intervalo. Na volta, sorteio, hein? Oferecimento da rede de lojas maior de Minas na volta aqui nos Donos da Bola. Até já.